né, referência aí do mercado, um grande, né, profissional, estará aqui com a gente daqui a pouquinho. Então já deixe suas perguntas também no nosso chat. Eu volto já já. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News. Chegou a hora da gente receber ele, Sérgio Machado, sócio-gestor da NCH Capital, chegando aqui para trazer a visão dele para a gente. Muito obrigada, Sérgio. Sempre um prazer falar contigo. Eu que agradeço. Mais uma vez, sempre me bota no dia de fogueira, né? Eu queria um dia assim, falar no dia do Natal, assim, umas coisas mais leves. Umas coisas mais leves, né? Ô Sérgio, nossa, difícil falarmos de coisas leves, né? Nem mais do futebol, né? Nem mais de Copa. A gente, que antes era leve, já virou dor de cabeça. Mas realmente são situações aí difíceis, tá? Tá complicado falar de coisa leve aqui. Sérgio, a gente estava discutindo muito sobre todas essas questões aí, né? Em relação à PEC, em relação à fiscal, enfim, já falamos muito sobre isso, mas eu queria entender, na sua visão, né? Essa semana a gente viu aí grandes profissionais do mercado, inclusive, né, o próprio Arminio Fraga, falar aí, né, de uma preocupação agora com o governo. Eu queria entender o que grandes players do mercado, grandes profissionais, né, onde eles se enganaram tanto em relação às perspectivas de um novo governo do PT, por exemplo, que seria aí, né, diferente ou melhor. Pessoas como o próprio Fraga, o Stuberg, entre outros grandes nomes, né, que a gente vê com experiências no Brasil, agora dizer que estão surpreendidos, que não esperavam isso, né, que estão preocupados, com medo. O que teria mudado em tão pouco tempo assim, né, que antes mesmo do governo tomar posse, já está aí, né, eles estão todos preocupados? Bom, eu acho que a gente teve nesse processo todo eleitoral uma guerra de narrativas, né? Eu tenho umas coisas, esse pecado eu não vou ter que responder para o criador, tá certo? Que de alguma forma a gente tem que ser pragmático, né? Não adianta falar que, né, se esperava um Lulinha Paz e Amor, Lula 1, quando em nenhum momento na campanha ele falou que seria, tá certo? Você pode criticar o governo do PT, né? Tem todo um passado com problemas, mas nesse caso não. Nessa parte ele foi extremamente objetivo, ele nunca falou que ia ser bonzinho, ao contrário, no final da campanha, ele inclusive falou que ia cobrar as dívidas que me deviam e tal. Então eu não entendo, uma coisa é você desejar, outra coisa é você ter dados e indícios naquele sentido, né? Eu achei tudo isso uma loucura, porque eu falava, pô, os caras, a história do Meirelles foi clássica, né? Todo mundo fala, não, ele vai indicar o Meirelles, ele nunca falou no Meirelles, nunca, tá certo? Então se criou uma expectativa, né?
de que houvesse algo que não tinha sido indicado. No nosso lado, a gente sempre alertou diferente, falou assim, vamos esperar os fatos, tá certo? Vamos esperar, depois que houve eleição, eu acho que teve uma coisa que eu até, né, quando começou naquele primeiro dia de eleição, depois da eleição, o mercado deu uma melhorada, e tinha uma leitura, não, isso daí é porque o mercado gosta do PT, nada. Ao contrário, eu acho que era muito mais uma indicação que o mercado tinha gostado de ser uma vitória apertada, que eventualmente não daria espaço para aventuras econômicas, né? O que veio na sequência foi justamente a negação disso, né? Desde daquela entrevista naquele painel do clima, que ele estava num evento menor, ele já mostrou as garras, né? Então falou assim, não para o mercado, não para eventualmente para o pragmatismo, e isso vem cobrando esse preço. E eu acho que o que está incomodando é que o mercado continuou apostando no bem, né? Falou, não vem o Meirelles, vai vir o Arida, ou vai vir o André, sabe, sempre criando uma narrativa, isso que é muito engraçado, né? Ele melhorava num delírio. Nunca houve uma indicação que houvesse, que essa linha mais pragmática ia ser tomada. Então, e depois também teve uma coisa engraçada, né? O mercado, de alguma forma, em certos momentos, botou o Congresso como o grande goleiro que ia segurar chutes, né, fora do padrão. E o Congresso mostrou que ele tem uma lógica dele própria, que ele negocia, né, que é uma coisa que o passado já mostra, né, a força do Centrão não é de hoje, é desde antes da Dilma, né, e se a gente for pensar bem, desde o Collor, né, que você vê que quando o governante perde a interlocução com o Congresso, ele perde o governo, né? Então foi bem, os dois impeachments não foram por causas econômicas ou corrupção, o diabo a quatro, foi simplesmente, os caras perderam a interlocução com o Congresso, e o Congresso tirou eles, né? Então, mas de alguma forma, o que a gente viu nesse processo, eu acho que foi justamente eu acho que por essa vitória tão apertada, é um galo cantando, querendo cantar mais alto no galinheiro, né? Então um fala, não, eu fui eleito, eu faço o que eu quero, coisa e tal. Aí o outro do Congresso fala, não faz não. Né? E aí o Congresso abre um pouco, passa aquela medida da meia-noite, e aí então fala, não, agora então o PT tomou o controle. Aí no dia seguinte ele vai lá e puxa na outra coisa. Então o que a gente está vendo é uma força aí para tentar equilibrar, né, uma força não, uma luta para tentar equilibrar as forças e ver quem pode mais, quem pode menos, né? Então a gente não sabe efetivamente qual é a cara. Os nomes que a gente tem, claramente você vê o Haddad não é um economista renomado, ele não tem nenhuma linha, né, que você pode falar assim, não, porque pega o Galípolo, que já está indicado, é um cara que tem uma linha, ele é cria do Beluso, né, e como tal, tudo que é Unicamp é desenvolvimentista e tem todas aquelas teorias que já se mostraram totalmente falhas, né. Ele é um pouco mais pragmático, teve em banco, eu acho que falar que foi banqueiro num banco que hoje não atua mais tanto, e ele ficou lá muito mais cuidando de projetos de privatização, né? Ele estava numa coisa muito mais ligada não à atividade do banqueiro em si, né? Então ensino em atividades ligadas à parte de estruturação. No caso do Bernard Api, eu acho um nome ótimo, né? O Bernard é um cara excepcionalmente bem preparado, é um cara que já foi para Brasília no primeiro governo Lula, mostrou lá que ele se desenvolveu muito nessa parte tributária. Eu acho que um cara desses para acompanhar uma reforma tributária é um bom nome, tá certo? Agora, os próximos nomes, vamos ver, porque falam no André. O André também ele foi para o lado da MMT, né? Até me preocupa um pouco se você tivesse agora uma experiência de MMT
no Brasil, né? Não me preocupa um pouco nada, eu fico com os cabelos arrepiados, tá certo? Porque tudo que a gente não precisa é um exercício, porque justamente, vocês estavam até falando no bloco anterior, no Brasil a inflação está sob controle, tá certo? Tranquilo, o Banco Central está soberano no processo, eventualmente estamos com taxa muito alta, estamos, mas melhor está assim, né? Porque se a gente tivesse com taxa baixa, eventualmente ia ter que aumentar. Então, a gente não precisa nenhuma aventura em política econômica. Nenhuma. Né? Tem que tomar cuidado com o fiscal, tem que tomar cuidado com os discursos, porque você, apesar do Tesouro hoje ter mais de 1 trilhão em caixa, você sabe que dinheiro é uma coisa que vai rápido, né? E eventualmente você pode ser obrigado a pagar muito mais caro para fazer a captação e a rolagem da dívida. Então, eu acho que o problema maior, e eu acho que o mercado precisa e quer, e esse nervosismo mostra, é que ele precisa regra, né? Porque o mercado precisa regra. Ela pode até ser ruim, mas que seja clara. Muito pior do que uma regra ruim é a inexistência dela, né? Deixa eu só atualizar aqui uma informação que está saindo agora, importante por sinal, né? A gente está aguardando, estávamos até agora há pouco falando, né, dessa questão do texto foi transferido a votação para terça, esperando o STF, né, aprovar a regulamentação lá do orçamento secreto na segunda-feira. Tem uma informação agora que acaba de sair, urgente aqui, né, segundo o antagonista, tá? A resolução debatida pelo Congresso Nacional, agora é debatida, né, pelo Senado. Os deputados aprovaram, então, a regulamentação do orçamento secreto, paralelo ao que está sendo julgado, né, do orçamento secreto lá no STF. Eu até estou tentando entender aqui se essa aprovação muda algo da votação lá do STF, porque na reportagem não traz exatamente, só traz o seguinte: a resolução debatida pelo Congresso Nacional, agora então debatida pelo Senado. Essa discussão ocorre antes da conclusão do STF sobre o tema. Os deputados federais reunidos agora, nessa sexta-feira, lá no Congresso Nacional, acabaram de aprovar por 328 votos favoráveis e 66 contrários um projeto de resolução para manter o orçamento secreto com novas regras. A decisão, então, está acontecendo hoje, sexta-feira, aprovado, né, um dia ali, né, após o STF ter suspendido a análise do tema. Lembrando, né, que a gente falou mais cedo, né, o placar lá no STF está 5 votos a 4, né? 5 votos a favor, 4 contra as emendas do relator. Faltam apenas os votos do Gilmar Mendes e do Ricardo Lewandowski, né? E a sessão está marcada para ser retomada na segunda-feira. Agora, este outro texto, né, que a gente atualiza essa informação urgente que chega exatamente trazendo aí pelo antagonista, de olho nessa decisão do STF, os deputados aprovaram agora esse projeto que altera a distribuição do orçamento secreto. Então, em meio a toda essa pressão para que o STF não considere o orçamento inconstitucional, a Câmara, né, deu ali um jeito, aprovou agora, então, um projeto que institui novos critérios para a distribuição das chamadas emendas do relator. Enquanto, então, os senadores passam a analisar este mesmo tema, na Câmara, 328 votos favoráveis, 66 contrários, 4 abstenções. Os deputados, então, endossaram a proposta com as novas regras para a alocação de 19,4 bilhões de reais para o próximo ano. Mas isso só vai acontecer se o Supremo, né, formar aí maioria para preservar essas emendas do orçamento secreto. Ontem, né, a gente acabou de falar, teve esse placar 5-4, foi suspenso, jogou-se para concluir na segunda-feira. Enquanto isso, então, expectativa, né, agora é de que com essa mudança possa ser mais fácil convencer a Corte a não vetar o mecanismo utilizado aí por eles, né, para enviar dinheiro público a seus redutos eleitorais. Informações, então, importantes que chegam agora, né, trazendo aí essa aprovação
dessa mudança, nessa alteração, vamos dizer assim, na forma de se distribuir este orçamento. Deixa eu voltar então com o Sérgio Machado e com o Alan Gani para a gente, né, discutir um pouco mais sobre isso. Queria entender de vocês, como que vocês veem aí, foi uma agilidade, né, para aprovar aí essa alteração no texto, né, deixando aí, talvez, no ar ali pro STF, que não vai ser tão, assim, né, inconstitucional da forma do qual eles aprovaram agora. Queria entender um pouquinho da visão de vocês sobre isso, Sérgio. Só corrobora o que a gente estava falando antes, é uma briga de força. Tá cada um tentando aumentar o seu cacife. Aí o cara aumenta o cacife no STF, ele aumenta o cacife aqui. Né? Então, para mim, não é novidade nenhuma. É só uma continuidade desse processo. E o pior disso, eu acho que nesse meio, é que a gente continua sem ter norte, né? É uma coisa que até escrevi hoje de manhã, a gente está sem norte, porque continua, enquanto esse jogo não for definido, realmente a gente não sabe quais são as regras que serão, e justamente com que força o governo vai ter ou não para tentar fazer alguns movimentos, né? Porque esse negócio das estatais, tipo, a lei mercadante, bacana, né? É para o mercadante, mas ele abre uma porteira para passar a boiada inteira, né? Então, o problema é esse, né? Que você, às vezes, para tentar fazer um mal feito, você acaba, né, abrindo as portas todas da coisa. Então não muda, eu acho que não muda, só confirma aquele negócio. Continuamos na expectativa do que vai acontecer, de quem serão as pessoas, e de qual será a política, porque também a gente está só no ramo da total chutometria. Porque qual será? Os caras serão desenvolvimentistas, vamos ter de novo os campeões da parada, vai ter uma responsabilidade fiscal que vai jogar esse juro para cima, o BNDE vai ter uma torneira inesgotável que joga de um lado e o Banco Central independente vai ter que ter um ralo gigante para puxar do outro, fazer aquilo que a gente cansou de ver. TJLP de 4 e o Banco Central pagando 16 na outra ponta para botar para dentro, né? Então, o que a gente sabe é que a gente não sabe nada. Essa é a grande verdade. E continuamos sendo empurrados com a barriga. Fico uma dúvida, viu, Gani? Acho que vale a gente depois tentar entender exatamente se isso muda o voto que já foi dado lá no STF. Pois é, eu também fiquei com essa dúvida, mas hoje também, com o poder que ganhou, o protagonismo que ganhou o STF, se o STF falar assim, não pode estar escrito, hein? Pode estar escrito. Fala, não muda. O mérito não mudou e o que vocês fizeram a gente vai julgar do mesmo jeito. Se o STF falar isso, acabou, todo mundo vai aceitar. Mas, de qualquer forma, é um recado, né, do Congresso para o STF. Exato. E o Congresso e o STF pode falar, não, vamos ter que revotar. Aí, não sei. Realmente depois você falou a palavra-chave, protagonismo, né? A gente tem um judiciário que ele hoje é o grande poder, né? Ele transcende. Ele é peça fundamental nesse tabuleiro, viu, Sérgio? Com certeza. Principalmente que ele não é questionável, né? Isso. Exato. Ele você não tem. A palavra dele é definitiva. Exatamente. Virou o síndico, o dono da bola, o dono do campinho, o presidente, virou tudo aí ao mesmo tempo, né? Antigamente a gente via muito toma lá da cá entre legislativo e executivo. Agora tem uma outra peça aí nesse tabuleiro e é a peça aí do checkmate, por sinal, né? Enfim. Posso fazer uma pergunta pro Sérgio? Toda, fica à vontade. Sérgio, baita prazer falar contigo. O único lugar tranquilo que você pode bater um papo, falar dos seus hobbies é no meu podcast, né? Aí você senta lá. O próximo a gente vai fazer com uísque mais tarde, tá certo? E um vinho, um uísque. Se for vinho, me convida. Eu sei que você fuma charuto, né? A gente dá um jeito também de você fumar charuto. Eu não fumo charuto. Não fuma? Eu fumo cigarro. Então é o infelizmente. Você é o Malborão vermelho, é verdade, né? Mas, Sérgio, é o seguinte, não te espanta tanta gente inteligente, tanto economista do plano real, gestores badaladíssimos, né,
caindo no canto da sereia e agora vindo na imprensa falando, ai meu Deus, eu não sabia, meu Deus, eu tô abismado com o que está acontecendo. Viraram um meme no Pânico ontem, programa de humor. Eu vi. Você viu isso aí? Pois é, o gatinho. Ai, meu gatinho Emílio, maravilhoso, fazendo aquilo. Então eu pergunto, o que motivou esse pessoal, Sérgio? Porque são pessoas inteligentes, a gente não está falando de pessoas que não têm estudo, muito pelo contrário. Por que acreditaram tanto nisso daí? Eu não sei, né? Aquela história, não me peça para pagar os pecados dos outros. O meu, esse eu falei, eu não vou ter que responder para ele. Eu não sei se... nós vivemos numa guerra de narrativa, né? Essa eleição foi toda baseada em narrativa, né? E de alguma forma começou-se para defender ante um outro governo, fechar os olhos para os defeitos de quem seria o concorrente, né? Então eu acho que no fim virou... Tanto é que chegou uma época que ficou totalmente impossível você falar de política, né? Era qualquer coisa que você falava tomava uma conotação política. Eu até já falei isso brincando em outros lugares, em outros eventos. Teve uma vez que eu postei um negócio sobre inflação, eu tomei porrada dos dois lados e eu simplesmente tinha falado um número. A inflação foi melhor. Aí porrada do lado de lá, porrada do lado de cá. Então eu acho que ali se enganaram. Agora, me engana que eu gosto. Eu não sei, porque justamente se tivesse havido um discurso por parte do candidato de que ele ia ser responsável, que ele não ia ser o dono da bola nem nada, valeria isso. Mas não, tanto é que eu falo, dessa vez a culpa não é nem deles. Tá certo? Eles não prometeram e não estão entregando. Eles não prometeram nada e teve gente que comprou. Agora, se o cara fala, tá tristinho agora, né, tome cuidado com as suas decisões nas próximas vezes, né? Porque né, entraram de gaiato. Em nenhum momento, e eu acho que até uma linha que a gente falava assim, me preocupa muito o novo governo, porque justamente o passado mostra que eles têm uma linha econômica e jamais houve um meia-culpa. Jamais. Perfeito. Né? Então, esse é um negócio que eu não sei como os caras tão bons, tão ricos, tão poderosos, entraram nessa vamos dizer, nesse delírio, porque, na verdade, justamente foi criado dentro da cabeça deles, né? Porque o candidato em si nunca se comprometeu a mudar o pensamento político, as ideias dele. Quer dizer, de estelionato eleitoral, eles não podem ser acusados, né, Sérgio? Agora, você que é um grande especialista em juros e câmbio, o Fábio Kantchuk, que foi diretor do Banco Central, secretário de Política Econômica do Temer, deu uma entrevista hoje para o Valor dizendo que a Selic chegaria a 16 nessa toada que está e o dólar a 6. Eu gostaria de saber a sua visão aí, se você acha esse cenário factível. Eu não sei, hoje aqui o tempo está esquisito, minha bola de cristal está meio nevoada. Sabe, é uma coisa que a gente fala, existem maneiras mais divertidas de destruir reputação que tentar prever câmbio. Enquanto eu não souber quem são as pessoas, qual é a política, você não sabe. Tá certo? Enquanto você não tiver um nível... Porque se você tiver uma responsabilidade fiscal, você pode... claramente definida, você pode ter uma coisa que muita gente berrava quando chegou em 2%. E a dominância fiscal? O cara nem sabe o que é dominância fiscal. E a dominância fiscal, justamente, ela acontece quando o governo não consegue mais se endividar independente de quanto ele pague. E isso ocorre porque você começa a ter fuga de capital. Né? E tendo fuga de capital, bacana, o preço, o céu é o limite. Você não tem, né? Você lembra que a gente tem reservas, mas as reservas elas estão concentradas. Se começar a ter uma saída de
2, 3, 10, 30 bi de dólar por dia, vai para o espaço, falta vendedor, né? Então, é só lembrar que as pessoas são mais novas. Quando a gente teve em 97 a primeira crise da Ásia, a gente perdeu as reservas do Brasil em 2 dias. Tá? Foram de 70 bi para 10 bi em 2, 3 dias. Acabou. Né? Então, quando você tem uma situação, naquela época a gente tinha pouca reserva, tinha muito smart money, tinha muito hot money naquela coisa. Hoje não, hoje você tem uma reserva de mais boa qualidade, mas você tem uma economia estruturada que permite que o Banco Central rode a dívida dele com muita tranquilidade, né? Você vê que a gente está com mais de 1 trilhão de reserva de caixa, tranquilo. Os leilões têm saído mais caros, porque justamente a taxa de juros está refletindo uma incerteza quanto ao futuro. Então, eu acho que é o seguinte, se você tem uma situação dessas que se o mercado e os agentes comprarem que o país está partindo para uma irresponsabilidade fiscal, né, para uma política populista e tal, você pode ter fugas e aí você não sabe nem até quando. Nesse mesmo evento de 97, é bom lembrar para os mais novos que a taxa de juros foi de 12 para 40, e chegou a bater 70% no pique. Tá certo? É assim, em uma semana. Então, o problema de você mexer com estruturas sólidas, trocando-as por eventuais aventuras, é que você não sabe a saída, né? Eu acho que aí 16 é até baratinho, e 6 o dólar é baratinho, né? Então, pode ir a 8, a 10. Estamos falando se. Não há indícios, por enquanto, e eu acho que o Lula pode ter um monte de coisa, mas ele é um cara extremamente inteligente, né? Eu não acredito. Esse negócio de destruir país, né? Ninguém destrói a Argentina, a Venezuela, é aquela história de boa intenção, o inferno está lotado, né? Então, eu acho que não existe. Então, não é uma coisa assim, pegar e falar, não, vamos pegar e vamos bater no mercado malvadão e tal. Ele sabe que não, porque dificulta a própria governabilidade. E as pessoas não podem esquecer que hoje o país está muito mais dividido do que era no passado. Tá certo? Hoje você tem os dois lados têm força, né? Os dois lados têm os radicais, que antes só existiam na esquerda, hoje tem de direita também. Ou seja, esse movimento se você partir para uma coisa afrontosa ao status quo vigente, eu acho que pode ter comprometimentos maiores, tá certo? Então, volto a falar, eu acho que quem foi eleito o cara não é burro, longe disso, ele é extremamente inteligente, né? Então eu acho que não vai partir para esse lado. Então por isso eu acho que tem que baixar muito a bola, espera, né? Espera, por mais que seja, né, assustador para quem vive de investimento, esperar enquanto o fogo começa a pegar no meio do pasto ali, é melhor esperar, ver se o vento vai virar ou não, se esse fogo, aí você chama o bombeiro. Nós chamar o bombeiro antes da hora. De repente é só um foguinho. Né? E justamente isso, essa linha de falar, e tal, se acontecer, pode ir. O que eu falei, se acontecer uma barbaridade, vai para 6, vai para 10, e não vai para 16, vai para 30, né? Mas por enquanto, não há indícios que a gente esteja indo rapidamente. E tem essa coisa, tem a velocidade, né? Não vai acontecer de um dia para o outro. Não vai chegar, foi eleito, assume dia 1º, Lula primeiro, o imperador que vai quebrar tudo. Não é assim. Tem um congresso, você vê, está negociando aí, tem um congresso que entra um congresso que é mais ainda à direita do que a atual. Né? Então tem muito chão ainda para passar, né? A gente tem que ter muita calma nessa hora, tá certo? Porque a gente está muito nas narrativas, né? E aí você vê, uns caras que são os bacanões estão já tendo que fazer o meia-culpa no dia seguinte, então espera um pouco, né? Espera um pouco.
Né? Te sigo no Twitter, grande Twitter aí, por sinal, sempre, né, sempre tô de olho aqui no Sérgio Machado, mas o seu melhor post foi o de agora há pouco, entrando ao vivo na BMC News, pessoal, 11h45, chamando aqui, obrigada por ajudar a divulgar, sempre muito importante aqui pra gente, né, além da sua colaboração em estar aqui também, falar da gente, isso é muito importante. Agradeço, sempre um prazer, estamos sempre de portas abertas aqui pra você. Sempre uma aula, né? Eu que agradeço. Nada, é bom bater papo. A gente sabe que cada vez a gente sabe menos, né? E eu acho que é mais importante a gente saber a nossa limitação. E não ficar aflito, né? Aquela história. A gurizada hoje é muito aflita, mas não adianta ficar aflito, né? As coisas vão acontecer, então você sem aflição, você consegue enxergar mais claramente e tomar as atitudes que são necessárias. Uhum. Racional, né? A aflição está muito ligada ao emocional, atrapalha. Muitas vezes a gente, em vários aspectos, não só no mercado, né? Na nossa vida. Atrapalhou na batida de pênalti, na prorrogação. Ah, nem diga, Gani. E aí, qual a sua aposta, hein? Argentina ou França, hein? Vamos lá. Qual é, Sérgio? Bom, como dizia meu pai, quando tinham dois times que ele não gostava, ele falou, quero que percam os dois. Eu vou fazer honra ao velho. Gostei a gente tem com a Argentina uma inimizade futebolística histórica. Não dá para torcer para os caras. Por mais que eu goste da Argentina, então no futebol é impossível. E na França, também eu acho que a gente tem. Já nos últimos tempos eu tomei uma birra a mais pelo Macron, né? Que os caras tratam a gente tão mal, né? E tem a esquerda caviar que bate palma pro cara. Os caras tratam a gente como se fosse cachorro e os caras babam ovo lá. Então, aí no caso do Macron, da França é mais o Macron. Mas o Mbappé lá, o cara é um cracaço mesmo. É um craque. É bom demais. Mas eu tô torcendo pelo Messi, viu? Eu não. O Macron com tudo que você falou, mas eu gosto muito do Messi, então eu vou pelo Messi. O cara é um craque, né? É difícil não politizar, né? Mas eu vou na dele pelo Macron e também pela arrogância. Eu sofri duas questões lá em Paris, quando eu estive lá. Eu fui bem maltratada, por sinal, né? E eu tava falando com uma pessoa em inglês, ela falou que ela não me entendia, que era para eu falar em francês, aí eu falei que eu não sabia, né, falar em francês, falou que então, na próxima vez que eu fosse para um país, eu deveria estudar a língua que ela não era obrigada a querer me entender no inglês. Eu falei, nossa, que grosseria, um país que vive do turismo, né, assim, e eu tava grávida, né, porque eu me senti tão, né, acho que os hormônios aflorados, eu comecei a chorar, me senti tão maltratada, né, assim, e não foi uma vez, foram duas vezes também ali, eu achei eles um pouco grosseiros ali com o turista, por sinal. Mas eu vou muito histórico com você isso. Também. É histórico isso, né? Ainda bem. É que como eu estudei, quando eu era moleque, era francês, era a língua original que você aprendia, né? Então eu me viro um pouquinho. Então, essa coisa, quando você fala em francês com ele, mesmo que seja um francês meio macarrônico, os caras te abraçam mais. Eu lembro que eu falava em francês, não sei falar francês, aí falavam legal. Vou aprender essa frase, então. Você pode falar inglês? Aí eles eu sei falar só bonjour, mon amour, só assim, mas eu não sei nada. Je ne parle pas français, vous parlez anglais? Tá certo, Sérgio? Tá certo, tá certíssimo. BMC News é cultura, eu falo. Vamos começar a ter aulas aqui, pelo menos de outras línguas, né? Pra não passar vergonha lá, né? Mas enfim. Pelo menos a gente fala uma coisinha leve, né? Falar um pouquinho de coisa leve é bem bom, né? Tá fazendo falta, porque os papos estão muito pesados, né? Só nem diga. Com certeza. Sérgio, obrigada. Na próxima a gente já vem aqui falando, rasgando francês aqui em alguma coisa. Mas eu concordo com o seu pai. Queria que os dois perdessem dessa vez. Tô nesse dilema. Obrigada, Sérgio. Beijo enorme. Nada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.